De maneira geral, independentemente de seu ramo de atuação, a ausência de padronização em processos de trabalho é um dos principais problemas observados nas mais diversas áreas de uma empresa. Quando não há padronização do trabalho, encontramos pessoas da mesma área trabalhando de maneiras distintas. Ao pensarmos no contexto atual das atividades industriais e de serviços como imersas em uma era de tecnologia e acessibilidade, esse tipo de falha de processo em uma linha de produção representa problema inadmissível. A análise dos processos produtivos por agentes externos ao ambiente de trabalho, com a marcação de tempos e observação dos processos produtivos, favorece o estabelecimento de padrões e possibilita a gestão das atividades com a sugestão de diferentes ações no sentido de melhorar os estados atuais e futuros. A adoção de programas de melhoria contínua são ferramentas ideais para a identificação das ações e o auxílio nos processos da tomada de decisões. Os programas de melhoria contínua estão firmemente incutidos na filosofia do Design Thinking. Assim, pode ser respondida a pergunta: é possível estabelecer um fluxo de trabalho mais eficiente para o desenvolvimento de processos de produção artesanal de maior quantidade de bombons de chocolate em um menor período de tempo? O objetivo deste trabalho é propor uma simulação de melhoria de processo de fabricação artesanal de bombons de chocolate pela padronização dos processos produtivos, com uma coordenação conjunta e orientada, contando com poucos equipamentos e com capacidade de produção limitada pelos recursos disponíveis e pelo tempo de processamento da matéria-prima, tendo como meta o estabelecimento de um fluxo de trabalho mais eficiente para a produção artesanal de bombons de chocolate, em grande quantidade, de produto final em curto período de tempo. Assim, a meta é desenvolver um processo produtivo capaz de aumentar a quantidade de produtos produzidos, reduzir o tempo de produção, padronizar os processos de trabalho e reorganizar o layout de trabalho. Desse modo, esse trabalho apresenta simulações executadas com auxílio da plataforma Flexim para ilustrar a viabilidade das mudanças sugeridas, estando estas relacionadas a processos e procedimentos adotados durante a produção do produto e a redução de tempo associada à adoção de tais modificações. Este projeto propõe a otimização de processos durante a produção artesanal de bombons de chocolate, quando a capacidade produtiva é limitada por dois fatores: tempo de processamento da matéria-prima e limitação de equipamentos e espaço físico disponível. Foram realizadas visitas à área de produção da MEI e observados os processos produtivos para o registro dos tempos de cada etapa do processo. Foram ouvidos os operadores e listados os problemas apontados, bem como possíveis soluções. Uma proposta de intervenção que busque reduzir tempos e readequar layouts ou mesmo processos de produção se apresenta como bastante promissora. Foram feitas análises dos processos desenvolvidos com marcação de tempo e levantamento de dados para a realização das simulações com o software Flexim, adotado para o desenvolvimento das modelagens dos processos antes e depois desse projeto integrador. A proposta, então, se torna clara: mudar o processo de fabricação artesanal de bombons de chocolate para a obtenção da melhoria de tempos ilustrada e embasada pelas simulações executadas para proporcionar um aumento da capacidade de produção para o estabelecimento de um fluxo de trabalho mais eficiente e redução de lead time. Assim, dos processos desenvolvidos na produção artesanal de bombons de chocolate da MEI, Choco Bombom, os seguintes dados foram levantados: layout inicial observado, layout final proposto, esquema inicial de simulação dos sistemas com tempos aproximados, esquema inicial de simulação dos sistemas com tempos aproximados,
Resultado da simulação inicial. Resultado da simulação final. Gráfico de Gantt inicial. Processo com operador fornecido pelo sistema FlexSim. Gráfico de Gantt inicial. Processo sem operador fornecido pelo sistema FlexSim. Gráfico de Gantt final. Processo com operador fornecido pelo sistema FlexSim. Gráfico de Gantt final. Processo sem operador fornecido pelo sistema FlexSim. Pela análise dos gráficos de Gantt fornecidos pelo sistema, percebemos que os tempos observados na simulação da produção com o layout proposto são consideravelmente menores que os tempos observados na simulação da produção com o layout inicial. Assim, a proposta de intervenção favorece a produção de maiores quantidades de produto em um menor tempo de operação, otimizando o sistema de produção e possibilitando a obtenção de uma maior quantidade de produto final em um menor tempo de processamento. Ainda dos dados simulados, temos a seguinte tabela comparativa dos processos inicial e final, sem operador, para o período de 480 minutos, considerado nas análises. Temos também a tabela comparativa dos processos inicial e final, com operador e sem operador, para o período de 480 minutos. Com as tabelas, a visualização dos resultados obtidos se torna bastante clara e o ganho de produção observado pela alteração dos processos produtivos proposta se comprova como altamente eficiente, como demonstrado pela ferramenta de simulação. Quando a comparação considera o operador, as diferenças são mínimas, assim os ganhos de tempo estão diretamente ligados ao processo produtivo. No processo inicialmente observado, o operador coloca chocolate na forma com o auxílio de uma colher e, em seguida, retira os excessos com o auxílio de uma espátula para fazer a casca do bombom antes de levar tal forma para a refrigeração. Procedimento esse todo repetido 2 vezes, sendo este um procedimento demorado e trabalhoso, sujeito à ocorrência de retrabalhos. Em seguida, o operador deveria rechear a casca, novamente com o auxílio de uma colher, e fechar o bombom, também com a utilização de uma colher, dando os acabamentos finais na peça com uma espátula antes de retornar à forma com o bombom acabado para refrigeração uma última vez. Dessa vez, por um período mais longo, até que o bombom se desprenda da forma. No processo proposto, o operador coloca o chocolate na forma para fazer a casca do bombom, preenchendo a área da forma em cerca de 40% de seu volume com o auxílio de uma jarra. Em seguida, o operador adiciona o recheio, fazendo uso de uma técnica chamada insuflagem, que consiste na colocação do recheio em um equipamento chamado luva de confeiteiro, que será posicionado com o bico dentro do chocolate derretido que já foi derramado na forma. Aplicando pressão na luva de confeiteiro, ao mesmo tempo em que a levanta, afastando do fundo da forma, o recheio será depositado dentro do chocolate de maneira uniforme, fazendo com que a casca da trufa seja formada simultaneamente com a aplicação do recheio. Ao final desse processo de insuflagem, o acabamento necessário será aplicado e a forma é, então, levada para refrigeração, economizando etapas de processo de tempo valioso na execução das tarefas. Há ainda a proposição de que se passe a executar o processo de derretimento do chocolate não mais por banho-maria, como inicialmente se observou, mas por meio do uso do forno de micro-ondas, assim ganhando mais alguns minutos de tempo. Além do ganho de tempo, haverá ainda a praticidade de se necessitar de um número menor de equipamentos e louças, reduzindo os trabalhos com limpeza e manutenção dos equipamentos. Quando a comparação considera o operador, as diferenças são mínimas, assim os ganhos de tempo são diretamente ligados aos processos produtivos. A proposta de otimização de processos produtivos contida nesse projeto corresponde a um grande ganho no volume de produção de produto final,
com a quantidade de trufas produzidas no período considerado aumentando em 80% de sua quantidade inicial. O lead time da operação foi reduzido em aproximadamente 30% e a taxa de produção de trufas passou de 31,3 trufas por hora para 56,3 trufas por hora. Com esses resultados tão positivos sendo apresentados em simulações após as alterações sugeridas serem aplicadas ao processo, as perspectivas de transporte das propostas do campo teórico para o campo prático se mostram promissoras. No processo proposto, com a adoção da técnica de insuflagem sendo utilizada para a fabricação das trufas, não há somente ganho de produtividade, como também há a redução do tempo de produção e da quantidade de movimentação dos operadores no desenvolver das suas atividades, com a eliminação de movimentação redundante, além de o acabamento das peças já não mais será necessário, economizando etapas no processo e representando ganho de tempo valioso na execução das tarefas. Ainda com a proposição de que se passe a executar o processo de derretimento do chocolate não mais por banho-maria, como inicialmente se observou, mas por meio do uso de forno de micro-ondas. Ganhos no quesito praticidade de produção são agregados, visto que se faz necessário o uso de uma quantidade menor de equipamentos e louças, com redução dos trabalhos, com limpeza e manutenção dos equipamentos. Quando as simulações e comparações de processos consideraram o operador na execução das atividades, os ganhos de tempo foram mínimos. Assim, podemos considerar que esses ganhos de tempo e aumento de produtividade estão diretamente ligados aos processos produtivos adotados. Assim como proposta para trabalhos futuros, a sugestão é de que sejam buscados novos métodos de produção no sentido de aumentar ainda mais o ganho de produtividade, uma vez que, de maneira geral, processos produtivos sempre apresentam grande potencial para melhorias, fazendo viável a implantação de medidas de acompanhamento e estudo, onde ganha destaque a prática da melhoria contínua dentro dos ambientes organizacionais. Inúmeras vezes, um rápido olhar de um observador externo é o suficiente para perceber pequenas e simples alterações de processo que levarão a um grande ganho produtivo. Não raro essa percepção escapa aos olhos dos que estão diretamente envolvidos com o processo. Por fim, quanto à praticabilidade do protótipo, desde que não há necessidade de aquisição de insumos, pelo contrário, equipamentos serão retirados do processo produtivo. As adequações sugeridas das práticas e processos apresentam aplicabilidade garantida, satisfazendo assim o atingimento das metas inicialmente estabelecidos pelo grupo.